Oi, oi família, tudo bom? Estou aqui de volta num calor de 89 graus, porque hoje a minha cidade ela decidiu que ela quer fazer cosplay de inferno. Mas estou de volta para gravar a parte 2 do meu primeiro vídeo daqui do canal, que foi falando e explicando um pouco sobre a história dos marotos e tal. Naquele primeiro vídeo eu falei só dos 4 marotos, né, do James, do Sirius, do Peter e do Remus. Mas hoje eu vou falar dos amigos deles, do resto da Marauders Era, das pessoas mais próximas deles, né? Lily Evans, Mary McDonald, Marlene McKinnon, Dorcas Mildows, Frank Longbottom, Alice Longbottom, Regulus Black, e é isso. Júlia da edição aqui, só tô passando pra esclarecer que essa primeira parte aí do vídeo eu tinha acabado de tomar café, por isso que eu tava meio uau, sabe? Eu tava só um pouquinho agitada, então foi só pra dar uma esclarecida aí. Pode continuar assistindo o vídeo. Se eu estiver com uma cara de cansada, me perdoem, é porque eu realmente tô cansada. No momento em que eu estou gravando este vídeo, estamos na Semana do Consumidor, né, que é do dia 7 ao dia 15, e a Amazon ela prometeu que ia dar várias promoções boas. Então, eu estou literalmente passando as noites acordadas, hoje é o segundo dia, e eu estou colocando o despertador para acordar de 1 em 1 hora de noite para ver se a Amazon deu o livro grátis, porque meu maior pesadelo é acordar no dia seguinte, ver que a Amazon deu o livro grátis e que eu não consegui pegar nenhum, porque eu estava dormindo. Então eu tô acordando de 1 em 1 hora pra poder ver se tá com alguma promoção boa. Spoiler, nunca tá, porque as promoções esse ano estão sendo incrivelmente ruins. Eu acho que é por causa daquele bug que deu na Amazon. E aí, sei lá, o dono pode estar querendo se vingar ou algo do tipo. Não sei, mas enfim, vamos ver até o dia 15 se essas promoções melhoram, né? E vai ter unboxing aqui no canal. Eu vou comprar um montão de livros, eu tô planejando, assim, gastar muito em livro essa semana. E eu vou fazer um unboxing, um mega unboxing aqui no canal quando todos chegarem, então só esperem. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação, nenhum vídeo novo. Você não vai precisar nem sair do vídeo, é literalmente só arrastar pra baixo aqui, clicar em inscrever-se, que vai ficar aqui, eu acho que vai ficar aqui. Se não vai ficar aqui, vai ficar do outro lado, mas eu acho que tá aqui. E assim que você clicar em inscrever-se, vai aparecer um sininho aqui do lado, assim. Você clica naquele sininho ali e você vai receber notificações do canal sempre que sair um vídeo novo. É muito importante que você faça isso, porque quando sair o unboxing, você vai poder ver assim já em primeira mão na hora que sair ali, então fiquem de olho. Curte aqui o vídeo agora pra você não esquecer no final. Eu sei que eu tô chata, eu sei que eu tô chata, mas por favor, isso, só pra ajudar. Enfim, é isso. Chega de enrolação, eu juro que eu vou parar, tá? Vamos começar aqui com Lily J. Evans. A gente não sabe qual que é o nome do meio da Lily, não tem nada confirmando, então a gente só sabe que é Lily J. Evans e é isso. Lily nasceu dia 30 de janeiro de 1960. Ela é filha do senhor e da senhora Evans e é irmã da Petúnia. Sabe a Petúnia, aquela tia chata do Harry? Então, ela é irmã da Petúnia. E quem assistiu Harry Potter, quem leu Harry Potter, sabe que a Petúnia ela simplesmente detesta, odeia bruxos com todas as forças dela. O motivo de ela detestar tanto bruxos e pessoas anormais, como ela e o Walter chamam, é porque a irmã dela, a Lily, ela era uma bruxa, né, nascida trouxa, a única bruxa da família, a única entre aspas, e a Petúnia tinha pura inveja e ciúmes dela. Antes da Lily descobrir que era bruxa, ela e a Petúnia eram tipo unha e carne. Elas não se desgrudavam, eram super amigas, viviam juntas. Só que quando a Lily descobriu que ela era bruxa, quando a Lily mostrou pra Petúnia uma magia, a Petúnia começou a chamar ela de aberração, anormal, começou a sentir inveja dela. E aí acabou que essa amizade aí se rompeu. E a Petúnia ela tinha tanta inveja da Lily que quando a Lily recebeu a carta de Hogwarts dela, a Petúnia mandou uma carta pro Dumbledore perguntando se ela podia ir junto, se ela podia estudar na escola também, o que o Dumbledore obviamente negou, porque um trouxa em Hogwarts seria um grande problema. Então, cara, eu entendo a Petúnia, imagina sua irmã ir pra Hogwarts, viver aquela maravilha toda e você não ir. Eu ia ficar muito chateada também. Então, assim, eu entendo, mas eu não suporto a Petúnia, eu não suporto ela. Ao contrário da relação que a Lily tinha com a Petúnia, a Lily tinha uma ótima relação com os pais dela. Os pais dela ficavam super orgulhosos dela de terem uma filha bruxa, né? Eles, pô, nossa filha ali faz mágica com a mão, cara. Ela faz assim e a flor cresce, entendeu? Nossa filha é brilhante, nossa filha é incrível. Então eu acho que a Petúnia também tinha essa mágoa, esse ressentimento, esse ciúme
por a família dela tratar a Lily tão bem, por a Lily ser bruxa, né? Enfim. Com 9 anos, a Lily conheceu Severo Snape e eles se tornaram melhores amigos. O Snape foi a primeira pessoa a virar pra Lily e falar: cara, você não é uma aberração, você não é estranha por fazer magia, você só é uma bruxa assim como eu também sou. E aí eles viraram melhores amigos desde então, e toda vez que a Petúnia ia lá, falava merda, xingava a Lily, o Snape ia lá e defendia a Lily. Cara, eles tinham tudo pra ser uma amizade linda, mas o Snape tinha que fazer merda, né? O Snape mesmo tinha tudo pra dar certo, tinha tudo pra ser uma pessoa boa, né? Mas não foi esse o caso, ele desandou muito e virou insuportável, virou uma pessoa péssima. Mas enfim, não vamos entrar nesse quesito de novo, porque se deixar eu faço um vídeo inteiro xingando o Snape e eu acho que vocês não aguentam mais me ouvir criticando ele, então eu vou calar minha boca. A Lily e o Snape, eles eram vizinhos. O Snape morava numa rua do lado, uma rua perto da casa onde a Lily morava, e por isso eles se conheceram, e aí a Lily chegou lá, tipo, meu Deus, a minha irmã me odeia, por que eu sou assim, por que eu consigo fazer isso? E ele virou pra ela e falou: não, calma, relaxa, sua irmã é idiota, você só é uma bruxa, sabe? Nós somos superiores e é isso. E desde então eles viraram super melhores amigos, assim, foram pra Hogwarts amigos e tal, então é isso. Aliás, a Lily, a família dela e tal, eles moravam na Inglaterra, em Colquiworth. Colquiworth. Eu não sei falar essa palavra, mas é esse nome aqui. Com 11 anos, a Lily foi pra Hogwarts e ela foi selecionada pra casa Grifinória. E foi aí que a amizade dela com o Snape começou a desandar. Quem assistiu a parte 1 desse vídeo, que eu também vou deixar aqui na descrição, sabe que o Snape, James e Sirius, e a Lily também, começaram a ter essa rixa que eles tinham já lá no trem, quando estavam indo pra escola, no vagão de trem, né? Eles entraram no vagão de trem, James e Sirius entraram também. E aí eles começaram a brigar sobre qual casa era melhor, Grifinória e Sonserina, e aí começou essa bomba toda. Então, quando a Lily foi selecionada pra Grifinória, chegou lá, foi selecionada pra Grifinória, o Snape ficou tipo: oi? Eu sou amigo de uma Grifinória? Como assim ela não está na mesma casa que eu? O que aconteceu aqui? Mas tá, superaram isso e passou. Continuaram sendo amigos normalmente, né? Durante Hogwarts, a Lily, ela se demonstrou excepcionalmente boa em poções. Tanto que, por causa disso, por ser uma aluna tão exemplar em poções, o Slughorn convidou ela para fazer parte do Clube do Slug. Pra quem assistiu Enigma do Príncipe, leu Enigma do Príncipe, já sabe o que é, né? O Clube do Slug é basicamente um clubinho que o professor Slughorn de poções, que era o professor de poções naquela época, montou, onde ele jantava com os alunos, eles conversavam, ele selecionava os melhores alunos, os alunos que tinham potencial ali, e colocavam na coleção dele. Então ela fazia parte ali, ela era um membro do Clube do Slug. No 5º ano, a amizade dela com o Snape estourou. Também falei disso no primeiro vídeo, na parte 1 desse vídeo aqui. O James decidiu que queria fazer uma pegadinha com o Snape, então quando eles estavam lá no pátio, o James usou o Levicorpus no Snape, colocou o Snape levitando lá e ameaçou tirar as calças dele pra poder fazer vergonha nele em toda a escola, assim, na frente de toda a escola. A Lily chegou lá, putaça, peraí, por que você tá fazendo isso com o meu melhor amigo? Mandou o James parar, e o James, como o grande cadelinho da Lily que ele é, ele parou, soltou o Snape. E aí, na hora que o Snape caiu no chão, ele virou pra Lily e falou: eu não preciso da ajuda de uma sangue ruim como você. E aí a Lily ficou putaça com ele, ela já tava estressada com ele por ele ter começado a andar com comensais da morte, né? Começar a se afeiçoar por magia das trevas, por esse tipo de coisa. Então ela já tava lá irritada com o Snape. E aí na hora que ele chamou ela de sangue ruim, ela ficou puta e aí a amizade deles acabou. Tanto que ele pediu várias vezes o perdão dela e ela negou. Enfim, lá ele chegou em Hogwarts e já começou a desandar, né? Nossa senhora, que menino insuportável. A partir daí ela começou a se aproximar mais dos marotos, especificamente do Remus, né? Ela e o Remus começaram a se tornar melhores amigos aí, e eles sempre ficavam juntos e tal, sempre conversavam e etc. Nós do fandom, a gente tem o HC de que ela era muito amiga também do Sirius e dos outros garotos, menos do James. Aí a partir do 6º ano, isso já é canon, né? A partir do 6º ano, ela e o James começaram a se tornar amigos, começaram a se falar, o James começou a agir
mais normalmente perto dela, porque toda vez que ela chegava perto dele, o James surtava, ele tentava impressionar ela e ela achava que ele estava tentando se exibir. Então isso complicava um pouquinho pro lado dele. Mas aí a partir do 6º ano, ela começou a ver ele de outra forma, ela começou a perceber, cara, ele cuida muito dos amigos dele, ele é um bom amigo, então eu vou dar uma chance aí de ele tentar uma amizade comigo. E aí, beleza, eles se tornaram amigos. A Lily descobriu sobre o probleminha peludo do Remus, né? Ela descobriu que o Remus era um lobisomem. Não se sabe se o Remus contou pra ela ou se ela descobriu sozinha, mas desde que ela soube que o Remus era um lobisomem, ela começou a ajudar muito o Remus nas luas cheias, tipo, durante o período da lua cheia, né, tipo, um dia antes, um dia depois e tal, e também no dia a dia, assim, porque o Remus, ele se via como um monstro e a Lily, ela sempre mostrava que, não, cara, você não é um monstro, você é um garoto incrível, para de se chamar assim. Então eles eram, isso fortaleceu ainda mais a amizade deles. No 7º ano, a Lily começou a namorar com o James e eles se tornaram monitores-chefes. Olha só, gente, James Potter, monitor-chefe, quem diria, né? Os Dilly, né, que é o chip da Lily e do James, se casaram pouco tempo depois de se formarem na escola, depois do 7º ano, e eles começaram a fazer parte também da Ordem da Fênix original. E uma informação muito interessante também é que a Lily chamou a Petúnia e o Walter para o casamento dela com o James, só que a Petúnia se recusou a aparecer, o Walter também, né? Eles se recusaram a ir no casamento. E depois disso, a Petúnia e a Lily nunca mais se falaram. O Sirius foi o padrinho de casamento deles e quando a Lily e o James tiveram o Harry, o Sirius também foi o padrinho do Harry. Então, o Sirius foi padrinho 2 vezes. Nem pra colocar o Remus como padrinho de casamento ou como padrinho do Harry, né? Não. E em 1981, durante o Halloween, após o Rabicho trair todo mundo, James e Lily vieram a falecer, foram assassinados pelo Lorde das Trevas. Isso foi durante a Primeira Guerra Bruxa, né? A Primeira Grande Guerra Bruxa. Então, a história deles termina bem trágica, bem triste. Fico chateada, viu? Enfim, terminamos aí a Lily. Vamos agora para Marlene McKinnon. A Marlene nasceu dia 1º de agosto de 1960. Ela era filha de Ernest e Maggie, eu acho que eu falei o nome deles certos. A mãe dela é mais conhecida como Podmore. E era irmã mais nova de Edward, Alistair e irmã mais velha de William. Ela era uma bruxa sangue puro, mas ela não tinha nenhum preconceito com nascidos trouxas, nem nada do tipo. Aliás, a gente tem o HC de que ela e a Lily eram, assim, melhores amigas mesmo da vida. Com 11 anos, a Marlene, ela foi pra Hogwarts e ela foi selecionada pra casa Grifinória. Como vocês podem ver, metade da Marauders era da Grifinória. A Marlene, muita gente não sabe que isso é canon, mas ela vivia em guerra com o Sirius. Gente, isso é canon. Vocês têm noção que o Sirius ficar irritando ela é canon? Eles eram melhores amigos e o Sirius vivia irritando ela e ela vivia irritando ele. Então eles tinham essa rixa aí. A Marlene era a melhor amiga dele, mas eles se odiavam. Nós do fandom temos um HC de que a Marlene namorava com a Dorcas, porém, canonicamente, teve uma época que a Marlene namorou com o Sirius. Só que assim, a gente aqui, né, do fandom da Marauders Era, a gente tem o HC de que a Lane era lésbica e ela se descobriu graças ao Sirius. Ela namorou com o Sirius por um tempo e daí descobriu que não queria ele, não gostava dele, e daí começou a namorar com a Dorcas. A gente não tem quase informação nenhuma sobre a Lane, mas ela morreu em 1981. Toda a família dela foi assassinada por Lord Voldemort em 1981, né? O Voldemort cometeu um massacre lá na casa dela e ninguém sobreviveu. Literalmente ninguém. A Lane foi citada naquela foto que o Sirius mostra em Ordem da Fênix, sabe? Ele mostra uma foto pro Harry da Ordem da Fênix original e a Lane tava lá. Ela é loira e tal, e ela apareceu lá na foto, Marlene McKinnon. E os McKinnon também foram citados naquela carta da Lily, que tem só nos livros, né? Essa carta não foi pros filmes. Então, naquela carta que a Lily escreveu, ela menciona que todos os McKinnon foram assassinados em 1981. 1981 foi um ano muito bom, né? Como dá pra perceber.
é isso, a gente realmente não tem quase informação nenhuma sobre a Marlene, então vamos para a terceira pessoinha, Dorcas Mildles, vulgo a namoradinha da Marlene. Se a gente já sabe pouca coisa sobre a Marlene, sabemos 3 vezes menos sobre a Dorcas. A Dorcas nasceu dia 12 de 11 de 1952, dia 12 de novembro de 1952. Ela era filha de Ogechi Shaklebolt, não faço a menor ideia de como se fala esse nome, e Mansa Mildles. Tá aqui. Ela era irmã mais nova da Elijah Mildles e ela era sangue puro. Ela foi pra Hogwarts com 11 anos, mas a gente não sabe qual que é a casa dela. Eu tenho o HC de que ela era da Grifinória. Na verdade, muita gente no fandom tem o HC de que ela era da Grifinória. Mas eu já vi gente colocando ela na Sonserina e já vi gente colocando ela também na Cor Final. Então, não sei. O que a gente sabe sobre ela é que ela era com certeza uma bruxa extremamente poderosa, tipo, muito poderosa. E ela era parte também da Ordem da Fênix. Ela era tão maravilhosa que ela morreu em 1981, claro, e ela foi assassinada pelo próprio Voldemort. O Voldemort matou ela. Vocês têm noção do quanto você tem que ser incrível pro Voldemort chegar e falar assim, eu vou te matar? Não que isso seja uma coisa boa, porque definitivamente não é. Mas ela deve ter irritado tanto o Voldemort, que no fim, né, o Voldemort... Tadinha da Toy, gente. Ai, meu Deus. Não se sabe se ela morreu antes ou depois da Marlene, da Lily, enfim. A gente não sabe. Mas ela morreu em 1981 também. E, né, a gente tem um HC de que ela namorava com a Marlene e tal. Então, se a Marlene morreu antes, a Dorcas sofreu pra caralho. E se a Dorcas morreu antes, Marlene também sofreu pra cacete. Um namoro saudável. E essas são todas as informações canon que temos sobre a Dorcas. Dorcas Mildles. A próxima é Mary McDonald. Essa a gente tem uma teoria maravilhosa sobre ela. A Mary nasceu entre 1958 e 1965. Não se sabe ao certo, não se sabe exatamente qual foi o dia. Tô interrompendo o vídeo aqui bem rapidão, mas é só pra falar que a partir deste minuto vocês vão perceber que eu troquei de roupa, o cenário tá meio diferente também, mas é só porque eu tô gravando em outro dia, tá? Eu comecei o vídeo em um dia e tô gravando, e tô terminando de gravar em outro porque eu não consegui gravar o vídeo completo aquele dia, então é realmente só por isso. Um beijo, podem continuar assistindo. A gente não sabe quem eram os pais da Mary com certeza, mas ela era possivelmente filha de Magnus MacDonald. Ela frequentou Hogwarts mais ou menos ali na mesma época que os marotos frequentaram a escola, e tudo indica que ela era da Grifinória. Por quê? A Mary foi citada algumas vezes em Harry Potter, e em uma dessas vezes ela foi citada pela Lily, onde a Lily dizia que encontrou com a Mary ali na Torre da Grifinória, quando a Mary estava fugindo de alguns alunos do Snape que estavam perturbando e irritando ela. E isso meio que deixa ali aparecer que ela era amiga da Lily e que era Grifinória também. A gente realmente não tem quase informação nenhuma sobre a Mary, a gente não sabe a idade dela, quem são os pais dela, a casa dela com certeza, a gente não sabe nada sobre ela, mas temos uma teoria maravilhosa que, se for verdade, é assim muito triste e muito perfeita, muito incrível ao mesmo tempo. A teoria basicamente diz que Mary McDonald e Maria Cattermole, não sei falar o nome dela, são a mesma pessoa. A Maria, pra quem não se lembra dela, é aquela bruxa que apareceu lá no Ministério da Magia em Relíquias da Morte parte 1, se eu não me engano. Ela estava testemunhando o seu marido. Se essa teoria for verdade, tem várias provas. Eu vou deixar um vídeo aqui do TikTok que explica direitinho a teoria melhor do que eu explicaria aqui, porque eu sou horrível explicando esse tipo de coisa. Mas se isso for verdade, significa que Mary McDonald ainda está viva. Fiquem aí com o vídeo só pra vocês entenderem melhor. Então, se essa teoria for verdade, se ela e Maria forem a mesma pessoa, tudo indica que a Mary, lá em 1981, se mudou para longe da guerra, para outro lugar, não fez parte da Ordem da Fênix e começou uma vida lá. Se casou, teve filhos e começou uma vida totalmente diferente lá,
se livrou da guerra, conseguiu ali passar, né, safe da guerra, sobreviveu e está viva até hoje. Mas se isso realmente for verdade, significa que ela viu todos os amigos dela morrer. Ela pode possivelmente ter ido no funeral da Lily e do James, visto os amigos dela ali morrerem todos e ela continuar viva. Ela viu todo mundo morrer. Gente, a Mary viu todo mundo que ela amava morrer, se isso for verdade. Então é uma teoria muito, muito, muito triste. Mas é uma teoria muito legal também, porque significa que a nossa Mary, nossa querida Mary McDonald, está viva. Ai, perfeita. Enfim, fechamos aí a história da Mary e agora vamos para uma das minhas personagens favoritas da Marauders Era, Alice Longbottom, a mãe de Neville Longbottom e esposa de Frank Longbottom. A Alice nasceu entre 1959 a 1960. A gente não sabe a data exatamente não. Ela era sangue puro, mas a gente não sabe quem são a família dela, quem são os pais dela, os avós maternos de Neville, né? A gente realmente não tem essa informação aí não. Ela foi da Grifinória e da Ordem da Fênix no seu tempo da escola. Quando ela estudava em Hogwarts, ela e Frank Longbottom eram melhores amigos. Gente, isso é um Friends to Lovers muito fofos. Então eles eram melhores amigos e depois isso acabou virando um romance ali. Eles se casaram, tiveram o Neville e se tornaram aurores. Eles eram, assim, um dos bruxos mais poderosos e incríveis da época. Então eles faziam parte da Ordem da Fênix e eram aurores. Vocês têm noção do poder que esses dois tinham? No fim de 1981, óbvio, ela e Frank Longbottom foram torturados por Bellatrix Lestrange até enlouquecerem completamente. A Bellatrix queria saber os paradeiros dos Potter e o Frank e a Alice se recusaram a dizer onde eles estavam. E aí a Bellatrix foi torturando eles, torturando, até o Frank e a Alice enlouquecerem. E a partir daí, o Neville passou a viver, né, com Augusta, que é a avó paterna dele. Já vou falar sobre ela agora que eu vou falar sobre o Frank, ok? Então, a história deles é realmente bem triste, sabe? Não termina bem. Como o próprio Sirius falou, eles tiveram um destino pior do que a morte, sabe? Então, é realmente bem triste. Tanto que em todos os feriados que o Neville tinha, ele ia visitar os pais e a Alice sempre entregava um papelzinho de bala vazio pra ele. E, embora ela não lembrasse dele, né, ela não lembrava de nada, ela tinha enlouquecido, não lembrava. Ela e Frank estão até hoje no Hospital Sete Mungos, e o Neville sempre ia lá visitar, e ele sempre ganhava um papelzinho de bala, então, por mais que ela não se lembrasse quem era ele, ela ainda o amava, sabe, o jeito que ele tratava ela e tal. É muito triste, cara. E o pior de tudo é que não tem cura. O hospital tentou de todo jeito curar eles, mas é simplesmente impossível. Impossível não, improvável, como diria Nikolai Lantsov. Vamos agora para Frank Longbottom. Frank nasceu entre 1957 a 1959 e era sangue puro. Ele era filho de Augusta Longbottom, que é, né, a mãe dele, e a gente não sabe quem era o pai dele, nem o resto da família. Realmente a gente só conhece a mãe do Frank. Ele se casou com a Alice ali bem logo depois de terem terminado a escola, né? E depois disso foram fazer parte da ordem, se tornaram aurores e tal. A gente também não tem tanta informação assim sobre o Frank, só que ele era realmente bem inteligente. E ou o Frank ou a Alice, a gente não sabe ao certo, gostava muito de plantas, o que passou pro Neville, né? Por isso que o Neville é tão apaixonado assim por herbologia. Eu acho isso bem fofo. Depois que eles enlouqueceram, o Neville passou a viver com a avó, né? Com a Augusta, a mãe do Frank. E ele não gostava muito da avó dele, tipo, ele amava a avó dele, mas ele ainda sentia extrema falta dos pais, ele desejava muito morar com os pais dele. Não tem muito o que falar sobre o Frank também, porque eu já falei quase tudo da Alice. E a gente não tem tanta informação assim sobre o Frank especificamente, né? Só dele e da Alice ali juntos. Então vamos agora para Regulus Arcturus Black. Regulus nasceu em 1961 e era filho de Orion e Walburga Black e era irmão mais novo de Sirius. Ele foi para Hogwarts com 11 anos e foi selecionado para Sonserina. E uma coisa que muita gente não sabe é que o Reg, ele foi apanhador da Sonserina. Gente, eu acho isso muito incrível. Ele foi apanhador da Sonserina e era um apanhador, assim, excelente. E todos nós, né, do fandom, temos o HC de que o Sirius também jogava quadribol. Não.
isso não é canon, é só um HC. A gente não tem a informação concreta de que o Sirius realmente jogava quadribol. Depressão! Então, se ele realmente jogava quadribol, o Regulus e o Sirius ficavam lá, ó, brigando pra ver quem ganharia e tal, quando jogava Sonserina e Grifinória, né, uma contra a outra. Isso devia ser muito legal. Eu queria ser apanhadora, deve ser tão divertido, cara. Tipo, eu acho que é a posição mais divertida de quadribol. Eu amo quadribol, gente. Nossa, eu jogaria quadribol tão fácil, tanto o bruxo quanto o quadribol trouxa, né, que é como chamam um quadribol sem magia. Eu jogaria tão fácil. Eu só precisava de um time, porque é muito incrível. É o meu esporte favorito, assim, sem nem pensar duas vezes. Regulus e Sirius eram muito amigos quando eram crianças. Eu já expliquei isso direitinho na parte 1 desse vídeo, que, como eu já disse, vai ficar aqui embaixo na descrição. Eles eram muito amigos, muito próximos mesmo, viviam se protegendo da família e tal. Mas quando o Sirius foi pra Grifinória, essa relação esfriou um pouco, porque o Sirius começou a ser odiado pela família, e o Regulus foi pra Sonserina. E isso meio que fazia com que eles não se vissem direito, e o Regulus tinha aquele ressentimento pelo Sirius ter ido pra Grifinória, então a relação deles já não tava boa aí. E quando o Sirius passou a ir morar com os Potter, a relação deles estourou de fato, né? Lá no sexto ano do Sirius. E aí o Regulus passou a odiar ele. E o Sirius também, sabe? O Regulus não queria perdoar o Sirius por ter abandonado ele. Então foi complicado. Ali eles realmente pararam de se falar. O Regulus começou a não querer ver o Sirius, não querer olhar na cara do Sirius. E eu entendo o Regulus, né? Porque meio que o Sirius realmente, tipo, tchau. Embora eu entendo pra caramba o Sirius, porque pra aguentar... Como é que aquele garoto aguentou a família dele até o sexto ano? Eu não sei, porque nossa senhora! Eu acho que eu provavelmente teria empurrado a Alborga da escada lá por volta também do sexto, quinto ano do Regulus. Ele foi obrigado a se tornar um comensal da morte pela família e pelos amigos dele, né? Porque ele foi se aproximando ali dos comensais. E a família dele obrigou ele a se tornar um comensal e ele não teve outra escolha, já que, tipo, ele achava que aquilo era o certo pra agradar a família. Ele fazia o possível pra agradar a família dele, porque ele sabia que se ele não o fizesse, seria pior. Então ele sempre tentava agir na linha ali, seguir a família dele, mesmo que ele não concordasse com aquilo. Então ele acabou se tornando um jovem comensal, mas ele mudou de ideia completamente, cansou disso, quando ele percebeu as verdadeiras intenções de Voldemort. Então, depois que ele viu o que Voldemort era capaz de fazer, depois que ele viu o que o Voldemort queria de verdade, ele começou a estudar muito sobre as Horcruxes do Voldemort e fez o possível para ir atrás do Medalhão da Sonserina, que é uma delas, e tentou de todo jeito destruir. O Regulus morreu em 1979, quando ele foi até aquela caverna onde ficava o medalhão para tentar destruí-lo. Ele levou o monstro junto. E quando ele foi beber a água daquele rio lá que fica em volta, porque, né, depois que você toma a poção, você tem que tomar água para você sobreviver. Quando ele foi tentar beber a água, os Inferes puxaram ele. E o último pedido dele, a última ordem dele, foi que o monstro fizesse o possível para poder destruir o medalhão, porque senão teria sido em vão a morte dele. E adivinha? Foi mesmo! O monstro não conseguiu, o monstro passou todos os anos durante a vida dele tentando descobrir como destruir o medalhão. Ele fez de literalmente tudo para destruir aquele negócio. Não conseguiu. Para chegar no fim, Harry, Hermione e Ron conseguirem. Que depressão, cara. O Regulus morreu pra nada. Mas aquilo foi um ato muito heróico dele. Ele realmente deu um foda-se assim pra família. Falou, eu não quero mais, eu vou matar esse cara. Eu vou ajudar a destruir ele agora. E aí ele foi lá, pegou o medalhão e morreu. Por que eu ainda sou Maraldete? E agora, só uma informaçãozinha assim pra deixar todos vocês muito tristes. O Regulus morreu sem fazer as pazes com irmãos. O Sirius morreu também sem saber que o Regulus tinha sido um herói. Então, Sirius morreu achando que o Regulus ainda era um comensal da morte, achando que ele tinha morrido por ser um comensal da morte. O Sirius nem sequer soube que o seu irmão tinha morrido, na verdade, eu acho. Tipo, ele foi descobrir anos depois porque ele tava na cadeia quando isso aconteceu. Então, Por que eu ainda me submeto a isso?
Enfim, o vídeo foi esse. Muito obrigada por assistir até aqui. Eu fiz o possível para resumir bastante, para o vídeo não ficar tão longo, mas isso é impossível quando se trata de mim, porque eu falo pra caramba. Deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo. Vão lá conferir o vídeo que eu fiz aqui na descrição, ensinando vocês a usar o Mi Sims, que é o aplicativo que, eu já disse que ensina a ganhar livro grátis. É isso. Um beijo, eu amo muito vocês e tchau!